O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, e nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, este 15º domingo do tempo comum é conhecido como o Domingo do Semeador. A liturgia de hoje nos faz refletir sobre a força da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Quem acolhe a palavra produz muitos frutos. Neste capítulo 13º, encontramos uma sucessão de parábolas de Jesus sobre o reino dos céus. É o terceiro sermão de Jesus em Mateus que lemos hoje e 2 domingos seguidos, em alguns dias da semana. O tema é o mistério da acolhida ou rejeição da palavra de Jesus sobre o reino de Deus. A parábola do semeador visa responder à questão:
Porque a palavra de Deus produz frutos em uns e outros não. Deus oferece sua palavra a todos. Ela está ao alcance de todos. Jesus oferece sua palavra ao mundo. A semente é semeada em todo tipo de terreno. A palavra de Deus é uma semente boa que depende de terra boa, pessoas para produzir frutos bons. A terra são as pessoas. Algumas caem à beira do caminho, outras em terreno pedregoso, outras ainda no meio dos espinhos. Mas há sempre algumas que caem em terra boa e produzem frutos. O semeador é Jesus, o lavrador somos nós. Precisamos nos esforçar em remover do terreno de nossa vida tudo que possa impedir a boa semente produzir frutos. O crescimento da semente necessita de tempo e de cuidado. O crescimento depende de processo para produzir frutos. A semente por si é boa. O fruto depende do terreno ou tipo de terreno. Lembremos do evangelho do domingo passado. Os sábios, entendidos, os pequenos, os humildes, mansos. Precisamos remover as forças contrárias, conflitos, obstáculos, superficialidade, perseguições, preocupações. Há forças contrárias que abafam o poder de uma semente. Pássaros, terreno pedregoso, espinhos. Que tipo de terreno somos? Jesus no Evangelho mostra que uma coisa é semear, outra é produzir frutos. O Pai do céu não cansa de semear no coração da humanidade as melhores sementes. Ao mesmo tempo, deixa claro que depende de cada pessoa a acolhida e a disposição para germinar o bem no mundo, em cada contexto e situação. A missão evangelizadora é um grande trabalho de semeadura. Todos são dignos de receber o anúncio do Evangelho. Somos todos semeadores, confiantes e plenos de esperança. Se semearmos, certamente teremos sempre a garantia de colher o melhor possível pela graça de Deus. E assim, se semeamos é porque já colhemos os frutos das sementes que Deus plantou em nós e agora partilhamos. A nossa missão consiste em duas dimensões. Primeiro, em olhar com compaixão a realidade humana marcada por sofrimentos e tribulações. Depois, enviados a lançar as sementes da palavra, deixando que sua eficácia se encontre com a liberdade do coração de cada um. Nosso trabalho é semear. É semear. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho, dai a todos que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Para você e sua família, um excelente domingo. Dia do Senhor.